Valeu, valeu. Gente, eu vim falar para vocês hoje, vou tentar enxergar a carinha de vocês, que eu prefiro olho no olho, assim, aqui eu enxergo melhor. Eu vim falar para vocês hoje sobre 3 elementos de inovação: o afeto, a empatia e o acolhimento. E como esses 3 elementos juntos, na idade de vocês, podem ser absolutamente inovadores, revolucionários. Mas para falar disso, eu vou falar do contrário disso primeiro, para a gente se entender. Eu vou falar da falta de afeto, do contrário da empatia, do oposto do acolhimento. Para isso eu vou contar 3 histórias que aconteceram comigo, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, numa escola, enfim, na minha época de aluno de ensino médio, ensino fundamental. A primeira vez o primeiro registro que eu tenho de alguém me diminuindo por eu não ter a mão, aconteceu ali no campão do Parcão, sabe? Eu estudava na escola na frente e a nossa educação física era correr, uma das atividades, correr ao redor do campão. 5 voltas, era horrível aquilo. E eu estava correndo, eu e a minha turma inteira. E estava o Lucas também. Quem era o Lucas? O Lucas era o guri mais popular da escola, era uma escola pequena, mas enfim, o Lucas brilhava. Ele era loiro, tinha o cabelo perfeito, impecavelmente arrumado. Todas as roupas ficavam bem no Lucas. O uniforme ficava bem no Lucas, e antigamente o uniforme era muito feio. E para completar, o Lucas ainda fazia comerciais de TV, então, tipo, né? Não tinha como competir com o Lucas. E eu estava correndo, o Lucas correndo, a turma inteira correndo, e sem fazer força, sem tipo me puxar muito, ou, né? Eu ultrapassei o Lucas. E aí deu 1 segundo e eu ouvi ele me dizendo: "Ah, não, para ti eu não perco". E aí ele deu um pique e me passou. Vejam bem, eu estava correndo com as pernas, não com as mãos, então. Mas ali ficou bem claro para mim, o meu lugar era atrás do Lucas. Um tempo depois, eu tento não me emocionar. Um tempo depois, a minha mãe estava procurando atividades extras para eu fazer no turno inverso, e a gente viu que na URGS, ali no Instituto de Artes, tinha cursos de música, enfim, de vários tipos. E eu adorava teclado e, vamos lá, vamos lá. Então fomos lá. Cursos abertos à comunidade, assim, para a gurizada, foi lá. Cheguei, eu e a minha mãe, fomos na sala do responsável pelos cursos para a comunidade, e aí a minha mãe disse: "Olha, o Alberto está aqui, ele queria fazer aula de teclado". Aí a professora olhou para minha mãe, olhou para mim e disse 2 palavras: "Nem pensar". E aí a minha mãe deu uma insistida, porque mãe, né? E eu nem falei, mas eu tinha uns 10, 11 anos de idade. E aí, ok, ela me disse assim, um consolo: "Não, mas de repente um instrumento de percussão bem simples, ele pode, porque não é isso". Então tá. Passou mais um tempo, na escola, tinha o conselho de classe, não sei se ainda tem hoje em dia. Eu tinha um apelido. O meu sonho, porque assim, meu nome é Alberto, que é horrível, desculpa se tem algum Alberto aqui, mas eu realmente acho feio, nome de velho, e, que eu não sou. E o meu sonho era ser chamado de Beto, que graças a Deus hoje em dia todo mundo me chama de Beto. Mas na época resolveram me colocar um apelido, e o apelido era Maneta. E quando eu tinha 12 anos de idade, eu não sabia que eu podia não gostar desse apelido. Eu não sabia que eu podia chegar para os meus amigos, que me conheciam desde criança, e dizer: "Cara, me chama de Beto, que eu adoro, mas Maneta não". Eu não sabia que eu podia dizer isso, e foi feito um conselho de classe, que até hoje tenho quase a certeza que foi só para mim esse conselho, porque as professoras achavam estranho esse apelido. E aí então se fez uma roda, e um por um a coordenadora ia perguntando: "Fulano, qual é teu apelido?". "É tal". "Tu gosta?". "Gosto". "Então pode seguir chamando". Aí chegou minha vez. "Alberto, qual é teu apelido?". "Maneta". "E tu gosta?". "Gosto". E aí eu segui com esse apelido, porque eu não sabia que eu podia não gostar. Por que eu estou contando essas 3 histórias?
porque elas aconteceram quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, dentro de ambientes de educação, e porque marcaram a minha vida. Desculpa. Porque eu só consegui falar sobre ele 30 anos depois. Essa história do Lucas, agora eu conto todo dia, mas eu levei 30 anos para falar sobre ela. Por quê? Porque eu virei pai e eu fiz um blog, que é o Pai Mala, que vocês podem seguir se quiserem. E no blog eu comecei a falar sobre a minha paternidade, que é a paternidade de um cara sem uma mão, que por muito tempo achou que ele não era capaz, que ele não tinha valor. Porque eu vou contar um segredo para vocês. A pessoa com deficiência, ela tem inúmeras limitações quando ela acredita em tudo aquilo que dizem para ela. Quando esse bullying, quando isso tudo que acontece, entra na gente e a gente leva como uma verdade absoluta. Quando a Lu engravidou, a minha esposa, eu tive vários medos. Todos os pais de vocês tiveram medos. Então, mas eu tinha alguns específicos. Eu tinha medo de deixar o bebê cair, de não conseguir trocar uma fralda com uma mão só, de não conseguir dar mamadeira, enfim, vários medos. Veio as ecografias, na primeira eu já fiquei aliviado. Não tinha passado a minha deficiência para o meu filho, ele tinha 2 pernas, 2 braços, 2 mãos, um pinto enorme, enfim. Eu estava bem feliz. Mas tinha um medo que me perseguia ainda, que era se esse bebê, que era tão perfeito, ia conseguir amar. Um pai imperfeito. Bom, vou pular um pouco, porque senão eu fico chorando, que é ridículo. E aí, quando o Gianluca nasceu, eu dei banho, troquei fralda, fiz tudo, absolutamente tudo. Mas eu tinha esse medo da rejeição. Eu sabia que um dia isso viria. Um dia ele ia me olhar e ia entender que eu não tinha mão e não ia conseguir me amar. Esse dia chegou. A gente estava brincando no chão do quarto dele, com um caminhãozinho de madeira, e daqui a pouco o Gianluca, com 1 ano e pouco, olhou para aquilo que ele não estava vendo. E eu entendi que ele fez uma cara de... Não, ele não falava, né? Então ele me olhou e fez uma cara tipo assim... Ué, né? E aí eu disse, bom, é agora. Eu respirei fundo e disse para ele, Gianluca, o papai nasceu sem a mão e ele tem os dedinhos pequenininhos aqui. O Gianluca me olhou, não sei se pode falar, mas cagou, e seguimos brincando. Aquilo ali, ele ter ignorado esse buraco que tinha no meu peito por 30 e poucos anos, foi o primeiro sinal que eu recebi. Aí depois eu tive outro filho. Também ecografia, menos medo, 2 pés, 2 mãos, pintão, tudo igual. Aí, o Stefano, que hoje ele tem 6 anos, ele foi um presente pelo seguinte, vocês devem saber, quem tem irmãozinho menor, enfim, criança adora dormir agarradinha num bonequinho, num urso de pelúcia, num travesseirinho, né? O Stefano nunca usou esse tipo de recurso para pegar no sono. Ele só conseguia dormir fazendo carinho nos 4 dedinhos que eu tenho no braço. Aí me caiu a ficha, é por isso que eu estou aqui hoje, para chorar na frente de vocês. Eu estou aqui porque isso, com essa prova que os meus 2 filhos me trouxeram, eu entendi que, mesmo imperfeito, eu sou completo. E por que eu sou completo? Por causa do afeto e por causa da empatia. Por isso que afeto é tão inovador. E por que eu estou aqui falando com vocês? Porque eu não quero que daqui 30 anos, um de vocês, seja o Lucas na vida de alguém. Eu não quero que alguém daqui 30 anos lembre de ti como sendo aquele cara que diminuiu ele a escola inteira. Que usou um apelido que ele nunca gostou. E não precisa ter uma deficiência física para a gente fazer isso. A gente, às vezes, pode olhar um colega mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo, orelha de abano, gay, negro, enfim, toda a diversidade do mundo e ser preconceituoso. É por isso que eu estou aqui. Não sejam o Lucas da vida de ninguém. Tem até uma lâmina dizendo isso. Não sejam.
E por que que eu estou aqui? Principalmente, essa lâmina é linda, né? São os meus filhos. Quando a gente fala disso que eu estou falando, a gente chama de bullying, mas eu acho fundamental lembrar que isso é falta de afeto, é falta de empatia. Ela falou de empatia, né? Empatia é se colocar no lugar do outro, mas é muito mais do que isso. É entender o que o outro precisa. O que o outro quer naquele momento? Ele quer ser chamado de maneta ou o sonho da vida dele era ser chamado de Beto? E isso é empatia. É se colocar fazendo alguma coisa boa para essa pessoa. É isso que eu defendo aqui. E por quê? Porque vocês, a geração de vocês, que é a do meu filho mais velho, são a geração que nasceu com isso pronto. Vocês sabem disso. Vocês sabem que todo mundo é igual. Dentro da gente é o mesmo coração, é o mesmo sangue, nas mesmas veias. Por fora nós temos várias capas e carcaças, mas por dentro nós somos os mesmos. A geração de vocês é a que eu e muita gente aí fora acredita que não vai criar novos Lucas, não vai fazer com que um cara demore 30 anos para entender que mesmo sem a mão, ele é um cara completo. Hoje, agora eu vou ser bem modesto, depois disso tudo que aconteceu, hoje em dia eu amo ser como eu sou. Eu me aceito e eu gosto de ser assim. Eu virei o pai mala, eu virei até speaker por causa disso. Então, assim, mas eu não precisava ter demorado 30 anos, entendeu? Essa que é a sacada para mim. Agora tem que começar essa revolução. Vocês são a gurizada que está pronta para fazer essa revolução. Agora realmente é tudo contigo. Então o que eu tenho para dizer para vocês é: sejam a revolução do amor. Muito obrigado.